Olá a todos, vamos falar um pouquinho para vocês sobre o nosso teste nutrigenético que é feito no Laboratório Origem. Então, a nutrigenética, antes de entrar propriamente no teste, vamos ver alguns conceitos necessários para entender o nosso laudo. Eu quero que cada um de vocês entenda o que está escrito no laudo. Nutrigenética estuda a relação entre a dieta alimentar e os nossos genes. O nosso teste nutrigenético, alimentos, além de alimentos, ele fala sobre controle de peso, desempenho físico, qualidade do sono e medicamentos mais adequados com acompanhamento médico. Então, esse é o nosso nutrigenético. São analisados mais de 100 variações genéticas e fornecidas informações seguras e personalizadas sobre o genoma e como ele reage a certos alimentos, detalhando suas características e condições. Isso é o que é o nosso teste nutrigenético. Os resultados ajudam no planejamento, nas decisões e nos cuidados adicionais relacionados à sua saúde e bem-estar pessoal. Ele é uma ferramenta importante na meta "Prepare-se para viver bem", que é o slogan do Laboratório Origem. Então, ele é feito numa amostra de saliva que é colhida num kit fornecido pelo laboratório. Quando chega no laboratório, a gente faz a extração do DNA e as regiões de interesse são enriquecidas para análise feitas por NGS, é a New Generation Sequencing, para a detecção das variantes, polimorfismo. Então, o nosso teste, ele descobre quais são os polimorfismos que você tem no seu corpo, no seu genoma. Os polimorfismos encontrados são alinhados contra o consórcio GRCH37 Genome Reference, que é um consórcio que tem nos Estados Unidos, que é sobre o Homo sapiens. Esse consórcio ele visa especificamente a comparação de dados com o Homo sapiens, que é o genoma humano que somos nós. E assim é identificada a importância dos polimorfismos presentes naquele paciente para cada tipo de atividade observada. Então está aqui um exemplo, de como é feito esse estudo. Aqui estão os cromossomos e aqui você tem, a gente faz o estudo e manda para esse banco e esse banco devolve a resposta para nós. Os polimorfismos são comparados no banco de dados em busca daqueles que apresentam nível de evidência moderada e alta, segundo as nossas bases de dados. É emitido um relatório resumido no início do laudo. O laudo completo definitivo contém informações detalhadas sobre todos os genes e os polimorfismos detectados no estudo nutrigenético. Aqui você tem uma representação do nosso estudo e aqui uma figurinha mostrando a nutrigenética e a nutrigenômica. Para entender isso, nós precisamos ter alguns conceitos básicos. Por exemplo, quantas células nós temos, quantos genes nós temos, Então, esses três autores, eles fizeram uma revisão e eles pegaram um homem de referência entre 20 a 30 anos de idade, pesando 70 quilos, com 1,70 m de altura, tem um total de 30 trilhões de células, assim distribuídas. Então você tem aqui hemácias, 25 trilhões e 5 trilhões de outras células. É nessas outras células aqui que fica o nosso genoma. Então você tem eritrócito, adipócito, célula muscular e outros estão representados aqui. O DNA presente no núcleo de 5 trilhões de células é escaneado pelo nosso computador. O genótipo, o que é genótipo? É o conjunto de genes que formam o DNA de uma pessoa. Gene, o que é? É um fragmento do DNA que contém as informações necessárias para a fabricação das proteínas, que são as enzimas. O fenótipo, o que é? É a forma como os genes se expressam através da fabricação dessas proteínas. O meu fenótipo, vocês estão vendo. Então eu tenho esse nariz, essa orelha, isso chama fenótipo. É o conjunto de coisas prontas já. E dentro está o meu genótipo, conjunto de genes que eu tenho. Os genes estão dispostos ao longo dos cromossomos, no núcleo da célula. Cada célula tem um núcleo e no núcleo você tem uma porção de cromossomo. Um cromossomo contém centenas de milhares de genes, todos rigorosamente ordenados, obedecendo a uma sequência determinada. Por isso que chama sequenciamento genético, porque você vai avaliar qual é a ordem de sequência dos genes, porque pela ordem e sequência a gente consegue mexer nesse organismo. Então você tem aqui uma célula, aqui você tem o núcleo, é como se fosse um ovo, tem a clara e a gema. Dentro da gema tem um cromossomo, são vários. E esse cromossomo ele tem um braço curto, um braço longo, tem um centrômero, e se você esticar esse cromossomo, ele vai ficar assim, Como é que ele é assim? Porque tem que caber aqui dentro. Então ele é super compactado, o cromossomo super compactado, para caber aqui dentro.
São 23 pares de cromossomos que nós temos. O lugar ocupado por um gene no cromossomo é chamado locus. Uma célula humana normal contém 23 pares de cromossomos, totalizando 46. Cada par é formado por 2 cromossomos, chamados homólogos. Um é herdado do pai e o outro é herdado da mãe. É assim que nossos pais transmitem para nós o nosso fenótipo. Então eles transmitem primeiro o genótipo, depois o genótipo que fabrica as proteínas, é o nosso genótipo que vai fabricar as células para formar o rosto, para formar a pele, para formar o fígado. É assim que funciona o genótipo e o fenótipo é o que aparece. Temos 2 versões de cada gene, cada versão é chamada de alelo. Tudo isso aqui parece muito complicado, mas não é. É mais simples. Depois que você entender, você vai pegar tudo. Então você tem aqui o cromossomo, que tem o centrômero, aqui tem o braço, né? E aqui você tem uma constrição. Cada uma dessa aqui é chamada de cromátide, tá? O DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, é um conjunto de nucleotídeos. O que é um nucleotídeo? É um elemento químico, é uma substância formada por um açúcar, por uma base nitrogenada e por um radical fosfato, agrupados em 2 cadeias ligadas entre si por pontos de hidrogênio. Essas cadeias enrolam-se uma à outra, formando uma dupla hélice. Cada cadeia é constituída por muitos nucleotídeos enfileirados em sequência pré-determinada pelo nosso genótipo. Cada nucleotídeo é formado por uma desoxirribose, por isso que chama ácido desoxirribonucleico, porque o açúcar é um carboidrato, né? Chama desoxirribose. É um açúcar que tem 5 carbonos, uma base nitrogenada e um radical fosfato. Apenas 4 bases nitrogenadas estão presentes no nosso DNA. Adenina, que se liga somente à timina, guanina, que se liga somente à citosina. ATGC. Então, só pode formar essa ligação. Não pode formar AG, AC, não existe. É só AT e GC. Então, você tem uma representação. Aqui está a dupla hélice, que todo mundo já viu. Se você abrir a dupla hélice, você vai ver que aqui você tem os nucleotídeos, que são unidos do corrimão da escada, vamos chamar assim, né? Da outra hélice, né? Através de pontes de hidrogênio. Esse amarelinho aqui é uma ponte de hidrogênio que está aqui, ó. Então, assim que eles estão ligados. Aqui você tem um outro exemplo, né? Você tem a hélice e aqui você tem os nucleotídeos, aqui a ponte de hidrogênio. Mais uma vez, para ninguém falar que não entendeu. Então você tem o cromossomo, você esticar um cromossomo, ele vai ficar assim. Aqui uma parte desse cromossomo é chamada de gene. Então é um conjunto de nucleotídeos. Eu não sei quantos tem aqui, mas por exemplo, a cor dos olhos, ela é dada pela sequência de nucleotídeos que estão enfileirados aqui nesse cromossomo. Então olho verde é de um jeito, olho castanho é de outro. Pelo é assim, pelo amarelo, pelo branco, pelo liso, pelo crespo, é tudo assim. E aí vem, você desdobrando ainda mais, você vai ter isto aqui. Aqui estão os nucleotídeos. Aqui tem a base nitrogenada, tá vendo? Adenina, citosina, timina e guanina. E aí forma o nucleotídeo. Funções do DNA: armazenar e transmitir as informações genéticas. Servir de molde para a síntese do RNA, que coordena a síntese das proteínas. O que é sequenciamento do DNA? É definir com precisão a sequência dos nucleotídeos bases nitrogenadas presentes na molécula do DNA. Como é que funciona a formação de proteína, que é a coisa mais importante que o gene faz? O DNA forma um molde chamado RNA. Esse RNA que vai coordenar a formação de uma molécula grande, é uma proteína, que essa proteína vai ser responsável por uma determinada função no corpo. O que é polimorfismo? Chamado de SNP, Single Nucleotide Polymorphism. É quando ocorre uma substituição de uma base nitrogenada por outra. Essa alteração modifica a função de um gene. Então, por exemplo, se você tiver essa sequência ACTG e, por exemplo, por algum problema qualquer, trocou, formou aqui, essa citosina está aqui e essa adenina veio para cá, trocou isso aqui, alterou tudo na função da proteína que vai ser formada aqui. Ela vai fazer outra coisa que não tem nada a ver com o que era antes, tá? Então é assim que entende o polimorfismo.
O polimorfismo é isso aqui. Variabilidade genética é a variedade de alelos, diferentes versões de um mesmo gene que uma espécie apresenta, produzida pelas mutações, processo que origina novos alelos de maneira totalmente aleatória. Essa variabilidade que compõe o fenótipo, conjunto de características morfológicas e fisiológicas próprias de cada organismo. Essa variabilidade, é responsável por garantir que dentro de uma mesma espécie haja diferença entre os indivíduos. Impressão digital. Impressão digital é variabilidade genética. Por que é pessoal para cada um? É porque a composição dos genes que formam essas ranhuras na polpa do dedo determina um tipo, que não é igual a de outro tipo. É assim que o juiz tem certeza quando ele fala 99,9% de chance que aquela mãe é mãe daquele filho, que aquele pai é pai daquela criança. Alguns genes, ao sofrerem mutações, provocam doenças chamadas genéticas, são doenças hereditárias. Outros, a maioria, permitem que ocorram pequenas mutações nas quais um determinado fenótipo é produzido por 2 ou mais alelos, formas alternativas de um mesmo gene que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Então, alguns genes provocam doença hereditária, outros não, que esses outros aqui que nós vamos estudar. Essas mutações são chamadas de SNP, fala SNP, Single Nucleotide Polymer Base, SNP, pronuncia SNP. Para ser caracterizada como SNP, é necessário que pelo menos 1% da população possua o alelo menos comum. Os diferentes tipos de polimorfismo genético constituem um dos mais importantes fatores envolvidos no risco e na predisposição genética dos indivíduos a muitas doenças. Então você tem aqui nutrigenético, noções básicas, aqui você tem um tipo de cromossomo e aqui você tem uma alteração, tá vendo? Aqui está altera, está tudo normal, aqui é A, aqui é G. Então, vai dar cato, vai dar problema aqui. Às vezes não é um problema, às vezes é uma variabilidade genética que não é um problema, né? Então, olho azul, olho verde. Nosso nutrigenético revela a forma pela qual o corpo de um paciente tende a responder aos seguintes aspectos. Isso é importante agora, para entender o teste. Primeiro, em relação à nutrição. Qual deve ser uma boa dieta para esse paciente? Quais são suas necessidades nutricionais? Reações alimentares? Comportamentos alimentares, redução do estresse oxidativo. Então, isso é a parte mais importante do teste. Mas tem mais coisa. No corpo, seu corpo e peso, resposta às atividades físicas. Pele, resposta ao fotoenvelhecimento, elasticidade e firmeza da pele, inflamação da pele. Sono, estresse. Cronótipo. O que é cronótipo? É a característica de uma pessoa. Tem pessoa que dorme bem de manhã, tem pessoa que dorme bem de madrugada e o fato dela dormir bem vai se traduzir numa boa disposição para fazer o trabalho normal, quando ela está não dormindo. Então você conhecendo o seu cronótipo, você pode, ainda mais agora com home office, você pode definir qual é o melhor horário para você trabalhar. Tem gente que gosta de trabalhar das 2 às 8 da manhã, às 2 da manhã. Qualidade do sono, distúrbio do sono em resposta à cafeína, comportamento sob pressão. E medicamentos. Como é que o seu corpo reage? Anti-inflamatório, refluxo gástrico e azia, risco de tabagismo, bronquilatador e estatina. Então esse aqui é o laudo do nosso exame. Então, em relação à dieta, o que o exame analisa? Então, esse aqui é de um paciente. Gordura total. Esse paciente tem uma resposta alterada. Guardem isso aqui que daqui a pouco nós vamos ver o que é isso. Gordura saturada, não sensível. Gordura insaturada, benefícios normais. Então, ele dá uma dica para cada coisa que você analisar. Por exemplo, vitamina A. Esse aqui tem uma necessidade maior, então ele tem que comer mais vitamina A para ter uma vida melhor. Tem que comer vitamina A. Redução do estresse oxidativo é normal, então tudo bem. Metabolismo normal. Esse aqui, resposta ao envelhecimento, sensibilidade à luz solar, risco normal. Envelhecimento, glicação, risco aumentado. O que é glicação? Glicação é um problema. Ele tem um risco maior, a glicação, nós vamos ver daqui a pouco, a glicação vai alterar o envelhecimento, vai acelerar o envelhecimento dessa pessoa. E assim por diante. Então esse aqui é um resumo, né? O corpo do nosso laudo é exatamente analisar cada um desses aspectos. Então eu vou ver alguns mais importantes aqui. Então a gordura, por exemplo, eu falei que a gordura ele tinha uma interpretação, né? Resposta alterada.
Interpretação. Seu perfil genético indica que você pode ter uma alteração na forma de absorver as gorduras. Então ele dá aqui o gene que foi testado e qual é o polimorfismo. E se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto quando tem dois do mesmo corpo. Então ele faz um pequeno comentário. Saiba como a gordura impacta seu organismo. As gorduras são as principais fontes de energia para o organismo. Apesar disso, quem come muita gordura pode ganhar peso. Acumular gordura abdominal e aumentar o colesterol ruim, que é o LDL, além de ter um risco maior para doenças como síndrome metabólica e diabetes. Algumas pessoas já nascem com tendência a ter mais gordura no corpo e dificuldade para emagrecer. Dietas com muito ou pouca gordura podem ter efeitos diferentes de acordo com o perfil genético de cada um. Entende a importância de você conhecer isso aqui? Se você está gordo e quer emagrecer, o médico ele tem que saber disso para poder dar uma dieta adequada a você, para a coisa funcionar direitinho. Aqui é a gordura total, gordura saturada, né? Então, saiba a gordura total impacta, ele tem uma resposta alterada à gordura total, é a mesma coisa. E aqui, cada um desses itens aqui é analisado como esses aqui, tá vendo? Então, a vitamina A, entenda para que serve a vitamina A. Ela é essencial para a visão, a função cerebral, crescimento, sistema imunológico e saúde da nossa pele. Vitamina A pode ser encontrada em fontes animais e vegetais. Podemos encontrá-la em sua forma inativa no beta-caroteno, um poderoso antioxidante, e se transforma em vitamina A no nosso corpo. O gene PCO1 produz uma enzima que faz essa transformação. Variações nesse gene afetam a nossa capacidade de converter o beta-caroteno em vitamina A, que é o problema desse paciente aqui. Ele precisa de mais vitamina A para transformar o beta-caroteno em vitamina A e o organismo dele ser satisfeito com a quantidade de vitamina A que precisa. Cuidados! Pela sua dificuldade em converter o beta-caroteno em vitamina A, sua necessidade diária é maior, em torno de 900 se for um homem ou 700 se for uma mulher microgramas. Alimentos ricos, fígado, leite, derivados, gema de ovo, peixe, azeite de dendê, fruta vegetal. Então, isso aqui é um pequeno resumo de como você pode adequar a sua dieta ao que você quer, ao que você pretende. Todas essas vitaminas são exatamente analisadas como essa vitamina A. É só trocar aqui e trocar as coisas. Intolerância à lactose. Então esse paciente é intolerante à lactose. Tem uma tendência intolerante à lactose. Isso quer dizer que o seu organismo pode ter capacidade reduzida, parcial ou total, de produzir a enzima que processa a lactose, que é a lactase, né? Todos esses itens aqui são analisados um por um através dos polimorfismos. Saciedade. O que é saciedade? Quando você come e está satisfeito, então sua saciedade está ok. Em geral, comemos até nos sentirmos completamente saciados. Quando a saciedade é normal, o cérebro recebe um sinal de que comemos o suficiente. Paramos de comer e nos sentimos satisfeitos. Aí tudo ok. Algumas pessoas podem demorar para ficar satisfeitas e tendem a comer mais para se sentir cheias. Alguns genes, como o FTO, regulam como nos sentimos depois de uma refeição. Pessoas com variações genéticas desse gene podem se tornar mais propensas a comerem mais e se sentirem satisfeitas. Quem tem dificuldade em se sentir saciado tende a ter maior ganho de peso, porque tende a comer mais alimentos ricos em açúcar e gorduras, além de comer mais. Alterações na saciedade também podem estar relacionadas a questões emocionais. É comum comer para amenizar a tristeza, o estresse, a ansiedade e a frustração. Esse paciente tem uma dificuldade maior de atingir a saciedade. O seu teste indica que você pode sentir menos saciedade depois de comer. Pessoas com menor saciedade comem até 10% a mais do que pessoas normais. Comer com calma e foco na comida pode facilitar a saciedade. Prefira verduras e legumes ricos em fibras e pobres em calorias. O hormônio da saciedade só é produzido 20 minutos após o início da sua alimentação. Então, se você comer muito depressa, não dá tempo de formar o hormônio e você não se sente saciado. Então você vai comendo até explodir. Né? Então é isso que acontece. Fome, beliscar à noite, adoro beliscar à noite, vendo televisão 3 horas da manhã. Preferência por alimentos doces. Capacidade antioxidante, né? Radicais livres de toxinas que são nocivos. Esse aqui é normal. Tem uma proteção normal contra agentes nocivos. Metabolismo indica que aproveita bem os alimentos. O metabolismo dele é normal. A genética é apenas um dos fatores que regula o metabolismo. Exercícios físicos são importantes. Quanto mais você treina, mais calorias você elimina. Subir e descer escada, pular corda, esteira, nadar, dançar, ajuda bem. A disposição para o exercício físico, para melhor desempenho, estabeleça objetivos.
Escolha exercício que goste e comece com treinos leves. Amadurecendo, aumente os esforços e crie outras metas para manter o ânimo. Ginástica melhora o corpo e a mente. Reduz a pressão arterial, elimina quilos excedentes, diminui a cintura, aumenta a massa muscular, melhora a qualidade do sono e diminui a ansiedade. Também ajuda a evitar Alzheimer. Teve um trabalho recentemente publicado, feito pela Universidade de São Paulo, onde eles mostram qual é a quantidade de ginástica que você precisa fazer para ter uma vida mais longeva. Então eles chegaram a um número que é de 30 minutos 5 vezes por semana. São 150 minutos por semana que você precisa fazer de ginástica, alternando esteira, alternando musculação, para você ter uma vida boa. 30 minutos. É pouco, né? Para ter uma vida saudável no futuro, eu acho que todo mundo podia colaborar. Nosso Nutrigenética tem 111 páginas para englobar tudo isso aqui. Sensibilidade à luz solar, tem gente que é mais sensível, tem gente que é menos sensível. Seguinte, aplicação, pele de galinha, predisposição a celulite, estrias, aparecimento de varizes, inflamação corporal, tudo isso aqui, acne, é um por um analisado o polimorfismo que você tem. Genética, o cronótipo, já falei do sono, né? E agora alguns medicamentos, ibuprofeno e vários alimentos aqui que ele vai indicar. Omeprazol, dependência de nicotina, todos esses aí são avaliados. Qual que é o objetivo nosso hoje em dia? Nosso objetivo é tentar fazer o máximo possível a medicina estilo de vida. Por quê? Porque você vai viver mais e melhor se você seguir a medicina estilo de vida. Então, nutrição. Começa na nutrição. Então você tem que ter uma dieta boa. Atividade física, já falei. Qualidade do sono. Qualidade do sono tem um macete. O sono das 9 da noite até meia-noite, cada hora que você dormir equivale a 2. Por quê? Porque o corpo, às 9 horas da noite, ele já está cansado. Seu corpo está pedindo você ir dormir. Só que você fica até meia-noite, 1 hora, 2 horas, vê um filme, vê isso, vê aquilo, e acaba não dormindo a hora certa. Aí, da meia-noite até as 3, é 1 a 1. E depois das 3, é meio a 1. Ou seja, você precisa dormir 2 horas depois das 3 da manhã para equivaler a 1 do corpo. Porque o corpo nosso precisa de 8 horas diárias. Essas 8 horas, por exemplo, se você dormir das 9 à meia-noite, você já dormiu 3 vezes 2, 6. Você já dormiu 6 horas. Se você dormir até as 2 horas da manhã, 8, pronto, você já está com o corpo saudável e disposto a trabalhar 24 horas. Trabalhar 12 horas, que você consegue trabalhar. Depois do sono, manejo do estresse. O estresse o que é? O estresse é um excesso de adrenalina, que é produzida por um sistema nervoso especial que nós temos, chamado autônomo. Autônomo porque ele não depende da nossa vontade, é só a vontade dele que interessa. Ele pode ser de 2 tipos, o sistema nervoso autônomo simpático e o parasimpático. O simpático produz adrenalina. Então, quando você está muito nervoso, muito irado, muito bravo, você está tendo um excesso de adrenalina produzida pela suprarrenal. Então, quando a emoção afeta a suprarrenal, que produz adrenalina. Então, você tem uma descarga de adrenalina. Como é que você faz para melhorar praticamente na mesma hora? Você vai até o banheiro, fecha a porta e respira profundamente. E solta com calma. Respira e solta. Respira e solta. Por quê? Porque você está estimulando o parasimpático seu. E o parasimpático vai queimar aquela adrenalina que estava em excesso, você volta ao normal. Então isso que se chama manejo do estresse. Saúde mental, isto aqui é a parte espiritual de cada um, é extremamente importante a parte espiritual, acreditar no ser superior. E, finalmente, o propósito de vida. Você acordar contente, porque você vai ter mais um dia para ir atrás do seu sonho. Você tendo um sonho, você vai ter uma dieta boa, vai fazer ginástica, vai dormir bem, vai manejar o estresse e vai ter uma saúde espiritual boa. Para conseguir isso aqui, você pode ter 3 testes que o nosso laboratório ajuda você. Teste de intolerância alimentar, teste do microbioma e o teste do nutrigenético. Então, esses são os testes que nós fazemos e mais outros que depois a gente conta para vocês. É isso que eu queria falar. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida, por favor, tenho prazer em responder.